Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, tá? A gente vai estar lendo do versículo 26 ao 28, e a palavra de Deus diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Deus, versículo 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E aí vamos ali também em Gênesis capítulo 2, abre tua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, e a palavra de Deus diz o seguinte: O Senhor Deus colocou o homem aonde, gente? Para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Amém. E hoje nós estamos num momento muito peculiar, Dia dos Pais. Você já deve ter celebrado com seus pais, ou não, como eu, não tive ainda a oportunidade, tá certo? Mas quero dizer para você que a palavra de hoje não é somente para você que é pai, mas é para você que é filho. E quem é filho, levanta a mão aqui. Ninguém escapou, né? Então a palavra é para você mesmo, tá certo? Então não perca essa oportunidade. E nesses dias eu me senti muito pai. Eu não sou pai ainda, mas em breve aí, próximo ano, dá um glória a Deus aí, né? Vamos ter, não vai ser o Jorginho, não vou perpetuar o meu nome, mas vai ser algo mais bíblico, né? Apesar do meu nome estar na Bíblia também, tá certo? E o que eu estava falando? Isso! Gente, a gente comprou uma mesa e colocou na varanda. Colocou não, a gente comprou a mesa. E aí lá, eu tinha que montar a mesa. Chegou depois do culto e eu me senti, sabe, um pai de família, gente. Um pai de família sem filho, né? Só o dono de casa. E aí eu pelejei, chegou umas 10h30 da noite, eu pelejei, as pernas eram todas entrelaçadas lá. E eu parafusando e botei, a Roberta foi lá, sentamos no chão. Fomos sair 1h da manhã, montando a mesa, mas deu certo. Dá uma salva de palmas aí. Obrigado, gente. Valeu, viu? Tá? Foi difícil, gente. Não dá certo para mim, tá? Essa questão de construção, de manutenção, agora não. Mas vai dar certo. E aí, gente, eu vi tudo isso como um preparo já para algo muito importante para a minha vida. E aí já a gente vai estar celebrando juntos, né, Roberta? Amém. Fica de pé, Roberta. Dá uma salva de palmas para a Roberta aí, que ela ama quando eu faço isso. Morre de vergonha, mas a gente quebra a vergonha assim, né? Amém. Hoje, uma coisa que a gente precisa sair daqui sabendo: a paternidade de Deus, ela precisa ser referência para a paternidade humana. Aprendemos muito com a paternidade, com a função paterna que Deus exerce para que nós venhamos multiplicar essa sabedoria no nosso meio, na nossa família, com nossos filhos. E é interessante porque quando nós decidimos ter filhos, ou quando alguém decide ter um filho que não necessariamente seja pai ou mãe, mas vai criar um filho, logo se pensa em ajeitar as coisas. Se projeta um quarto, outros até mudam de casa porque vai crescer a família e a casa atual não dá certo. E aí começam todos aqueles jogos de cintura, né, que todos nós fazemos, né, e tem o chá de fralda. Quem já fez um chá de fralda aí, né? É uma bênção, a gente recebe um bocado de fralda, fica quase 6 meses sem comprar fralda, glória a Deus, né? Isso aí é muito bom. E já vai sair o chá de mamadeira, o chá de bico, um bocado de chá aí, né? E já tem o mêsversário, é mêsversário que chama? Mêsversário, né? Então a gente já sabe que haja fralda, haja coisa, e tudo isso tem um propósito. Nós queremos dar o melhor lugar para essa criança que vai vir. Nós queremos dar um lugar que ela seja, esse lugar que seja seguro. Um lugar que ela esteja apta a se desenvolver na vida. Um lugar onde ela vai estar protegida, onde ela pode chamar de lar docilar. Um local onde ela vai ter referências, onde ela vai ter um local de proteção, um local para voltar da escola, um local para voltar do trabalho mais tarde, um local, enfim, para se chamar de casa.
E é interessante porque Deus, ele sempre trabalha com analogias e metáforas. E não passa também aqui despercebido com isso. Na realidade, Deus, quando a gente lê a Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, nós entendemos que Deus, ele criou o que, gente? Gente, criou os céus e a terra. Ele criou tudo. Ele preparou um ambiente perfeito para que o primeiro ser humano, o primeiro filho de Deus, ele pudesse viver. Só que Deus, ele não está interessado em somente criar um ambiente físico, o Éden. Deus, ele está muito mais interessado do que isso. Deus, ele está interessado em preparar um ambiente espiritual para você. Deus, ele quer que você seja uma pessoa espiritual. Fala comigo, espiritual. Deus, ele prepara o ambiente inteiro para que nós, como filhos de Deus, possamos crescer, estar seguros e nos desenvolver. E é interessante isso porque Deus, ele planeja tudo e nada passa despercebido de Deus. Deus, ele providencia cada coisa. Deus, ele é conhecido como Jeová Jireh. Jeová Jireh significa o Deus que vê e provê. Deixa eu falar uma coisa para tu. Deixa eu falar uma coisa para ti, para você, né? Não grava não essa parte, gente, pode gravar. Gente, Deus, ele tem o melhor para a sua vida. Deus, ele tem um milagre certo para você. Deus, ele tem a resposta exata para a tua vida. Deus, ele quer que você venha usufruir do melhor desta terra. Sabe, muitas vezes as pessoas, elas ficam meio que indignadas e elas ficam meio assim reclamando de Deus quando alguma coisa que ela pede ou não escuta a resposta, ou então não acontece do jeito que ela quer. Deixa eu falar uma coisa para ti. Deus que te criou sabe muito mais do que você precisa, do que você mesmo. Deus, ele conhece o teu âmago, ele conhece o teu íntimo. Deus conhece o que passa no teu coração. Fala a palavra de Deus que mesmo antes de você estar no ventre da tua mãe, ele já te conhecia. E Deus, ele tem uma série de provisões que ele quer realizar na minha vida e na tua. Hoje, particularmente, nós vamos falar de três provisões. Fala comigo assim, provisão. Deus vai providenciar algo para você hoje. Quem recebe hoje na sua vida uma provisão de Deus? Ei, gente, falar uma coisa para você sair do que eu estava falando. Deus, ele vai fazer um grande milagre hoje aqui na vida de muitas pessoas. Por isso eu queria que você levasse suas expectativas. Porque não é um homem que está falando aqui, pode ser qualquer pessoa, mas quando nós falamos acerca da palavra de Deus, nós falamos acerca de transformação, de libertação, nós falamos de cura, nós falamos de liderança, de pastoreio, nós falamos de cuidado, nós falamos daquilo que Deus tem para ti e tem para mim. Por isso, meu irmão, valoriza essa palavra, valoriza o que Deus tem para ti, porque o milagre vai chegar na tua vida. Talvez você chegou aqui completamente torto, talvez você chegou aqui completamente desesperado, talvez você chegou aqui arrancando os cabelos que já não tinha mais na cabeça, mas eu quero dizer para você que Deus, ele vai dar um escape para a tua vida, e ele vai mudar a história da tua vida. Ele vai fazer com que os teus caminhos se aplanem, ele vai fazer com que o teu caminho se endireite, ele vai trazer a provisão certa para você. Se for para Deus, pode dar uma salva de palmas direito, meu irmão. Então, as provisões paternais de Deus, né? A função paternal que Deus, ele exerce, ele serve de exemplo e ele serve de referência para a minha vida e para a tua vida. E a primeira provisão que Deus estabelece é que Deus provê o relacionamento. Fala comigo, relacionamento. E é interessante porque quando lemos Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, nós vemos um Deus que busca o ser humano. Adão, o primeiro filho de Deus, assim por dizer, ele se afasta dos caminhos de Deus, ele escolhe viver os seus próprios destinos, ele escolhe ali aquela fruta proibida, e se separa de Deus. Ele escolhe caminhar o seu próprio caminho. Quantas vezes nós somos assim, gente? Quantas vezes nós somos cabeça dura, e ouvimos Deus falar e decidimos por coisas erradas, e a partir daí começa um processo de desgraça.
Porque desgraça significa a ausência da graça naquele local, por causa de uma desobediência. Porque a graça só existe onde Deus está, onde Deus vive, onde Deus brilha, onde Deus acontece. E naquele momento Deus sabia que Adão havia se dispersado, tinha se banido do próprio reino. E ele escolhe descer e fala a palavra de Deus, que Deus ele caminha em busca de Adão. E ele procurando Adão, Adão envergonhado, ele se esconde. E quantas vezes nós procuramos nos esconder na vida, hein, gente? Por causa da vergonha do pecado. O que é interessante aqui é a gente perceber que Deus, ele busca em todo o tempo se relacionar conosco, mesmo quando pecamos. Mesmo quando estamos em pecado, Deus ele procura a nossa vida para que nós sejamos impactados e transformados. Ei, talvez você um dia conheceu Deus e hoje você está afastado dos caminhos do Senhor, mas existe um novo começo para ti, existe uma segunda chance, existe um novo começo, existe um novo tempo, existe uma nova forma de você nascer, através da palavra do Espírito, se reconectando com esse Deus maravilhoso. E é muito maravilhoso ver que Deus ele sempre valoriza essa presença. Mas quantas vezes nós aqui mesmo, falando aqui da gente, quantas vezes nós valorizamos mais o presente de Deus do que a presença de Deus? Quantas vezes queremos que Deus nos cure, nos dê o dinheiro, nos dê o livramento, traga de novo o filho, e não dizendo que essas coisas são más e são erradas, mas muitas vezes deixamos de buscar o que é essencial para buscar o que é superficial. Deus ele vai muito além do que isso. Ele não quer te dar apenas uma blusa, Ele quer te dar uma essência nova. Ele quer mudar a tua história, Ele quer te fazer uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele quer te colocar em lugares maravilhosos, Ele quer te colocar em pastos verdejantes, Ele quer que você um dia fale: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Meu irmão, Deus é o meu pastor e por isso de nada sentirei falta, porque Ele me supre, Ele é a minha suficiência, Ele é tudo o que você precisa, meu irmão. Jesus, Ele é tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa está em Deus. Por isso, querido, valoriza a presença de Deus, porque todos os dias Deus está procurando se relacionar com você. Talvez você não esteja escutando, mas Ele está falando. E para entender e para ouvir o que Deus fala, é necessário estar assim, ó, que nem o Didi Mocó fazia, ligadão. Tem que estar ali conectado, tem que estar ali junto, tem que estar em fusão, tem que perceber através de um relacionamento genuíno e forte. E aí eu trouxe uma pesquisa para a gente entender um pouquinho sobre a paternidade, agora no mundo mais científico, para a gente trazer essa união das coisas. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e foi relatado, identificado que em 1960 haviam 10% de crianças que eram criadas sem pai em casa, da população que eles estudavam. Em 2015, já eram 40% de crianças que eram criadas sem pai em casa. Uma outra pesquisa, chamada A Importância dos Pais de Acordo com a Ciência, também norte-americano, ele identificou algumas coisas. Preste atenção no que eu vou falar. Crianças com pai têm menos chances de viver na pobreza. Crianças com pai se desempenham melhor na escola. Crianças sem um pai são mais suscetíveis a cumprir pena na cadeia. Crianças sem um pai são mais suscetíveis... Não, já falei essa. Crianças com pai são menos suscetíveis de abusarem no álcool e na droga. Crianças sem pai são mais suscetíveis a serem sexualmente ativos na adolescência. Crianças sem pai têm mais chances de ficarem obesas. Crianças com pais são mais susceptíveis a ter um maior vocabulário. Crianças com pais são mais encorajadas a correr riscos saudáveis. Crianças com pais ganham muito mais benefícios adicionais na saúde e na felicidade. Essa é a diferença entre ter um pai e não ter um pai. Por isso que quando você vê Deus como um pai, você começa a chamar para você as coisas boas, porque ter um pai na sua vida já é reflexo até no mundo científico. Freud ele já falava na psicanálise dizendo o quê?
dizendo: eu não posso pensar em outra coisa a não ser que a importância do pai na criação do filho é fundamental. E hoje, muitas pessoas precisam olhar aqui a Deus como um pai. Existem pessoas hoje aqui na igreja que talvez são distantes de Deus porque não tiveram uma boa identificação com o pai terreno. Não tiveram muito relacionamento, o pai não foi lá, essas coisas todas. E aí a pessoa começa a projetar em Deus aquela figura do homem, tal qual como o pai terreno. Mas eu quero dizer que a partir de hoje você terá uma nova visão de pai. Eu quero dizer que a partir de hoje você verá Deus como o melhor pai da tua vida. E mesmo que você ache que não tem pai terreno, eu quero dizer que você tem um pai maravilhoso, um conselheiro maravilhoso na sua vida. E é Deus, o nosso Deus, Emmanuel, é conosco, o Deus conosco. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? E aí fica aquela pergunta: como é que você tem se envolvido com o seu filho? Você tem buscado esse relacionamento? Você tem sido presente na criação do teu filho? Ou você tem substituído, olha aqui, querido, ou você tem substituído a tua presença por presentes? O teu filho, ele não necessita de presentes. O teu filho precisa da tua presença. E a mesma coisa, você tem permitido que Deus se relacione com você? Ou você tem desejado mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus? Precisamos parar para pensar nisso. A primeira provisão que falamos foi a provisão do relacionamento. Vamos para a segunda provisão agora. Deus provê o que, gente? O ensino. Fala comigo, o ensino. E é interessante porque Deus, ele providencia para Adão um lindo lar, que é o Éden, o paraíso. Mas ele não deixa de ensinar a Adão a lidar com a liberdade que ele deu. Todos nós temos liberdade, todos nós temos livre-arbítrio. E o que é maravilhoso em Deus é porque Deus, ele preza o ensino, ele preza a correção, ele preza a transmissão de valores, de caráter para a nossa vida. Tudo que você faz, ele é transmitido. Como assim, tudo que vemos Deus fazer também é transmitido. É interessante porque a Madre Teresa de Calcutá, ela traz uma frase fantástica que diz o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não se preocupe porque seus filhos não te escutam, mas te observam todo dia. O que é que você tem feito todos os dias? Será que você tem sido exemplo para o seu filho de se prostrar diante de Deus? De dizer: meu filho, vem buscar a Deus, o nosso Senhor. Será que você tem sido referência para o teu filho no ato de orar? Será que ele te vê ler a Bíblia? Será que ele te vê indo para a igreja e voltando? Será que ele te vê você valorizando o respeito, o amor, a verdade? Será que ele tem visto em você o espelho e o reflexo de Deus aqui na terra? Deixa eu falar algo para ti. Hoje nós precisamos sair daqui com a ideia de que eu sou referência para os meus filhos. E se eu quero viver uma vida nova, se eu quero ter os princípios verdadeiros de um verdadeiro pai, eu preciso olhar para Deus como pai e dizer: Deus, como é que tu age nessa situação? E Deus, ele sempre vai mostrar o caminho correto. Deus, ele sempre vai ensinar como nós devemos agir. Situações suas que você vai passar por dilemas na tua vida, meu irmão, Deus, ele fala: ei, olha para mim, porque eu sou perseverante, continua, não olha para baixo, não desiste, porque eu venci o mundo, porque eu te fiz mais do que vencedor, porque você é uma nova criatura, porque hoje o meu poder está em ti, e a minha vida em ti te basta, porque a minha graça é suficiente para você. Deus, ele está levantando hoje algumas pessoas aqui para mudar a posição da sua vida, mudar a direção da sua história, porque ele está ensinando a você a viver de uma maneira diferente, uma vida temerosa a Deus. Que temer não significa ter medo, mas significa honrar e dar respeito àquele que é devido o respeito. Então, igreja, isso significa que
eu vou viver a minha mediocridade até o ponto que eu quiser viver. Eu vou viver a minha pequenez até onde eu quiser viver essa pequenez. Porque eu tenho um Pai que me espelha. E quando eu me relaciono com Deus, então Ele pode me ensinar. Você compreende a ligação aqui? Quando eu relaciono com Deus, o ensino vem. O ensino vem e eu aprendo a caminhar. A minha pergunta para você hoje é: você tem ensinado o teu filho a amar a palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim: ensina o teu filho enquanto é cedo, para que mais tarde ele não se afaste dos caminhos. A palavra de Deus, ela diz também aqui, eu já quero compartilhar contigo o terceiro e último ponto. O primeiro ponto fala que Deus provê o quê, gente? Vamos lá comigo aqui? Relacionamento. O segundo, Deus provê o ensino. E terceiro, Deus provê a bênção. Fala comigo, bênção. E ao criar o homem, Deus abençoou o homem, gente. Deus abençoou o homem. Gênesis 1, 28, a gente vai ler aqui no telão. Gênesis 1, 28. Ok? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Nesse versículo, quando Deus fala para que nós sejamos fecundos, Deus está nos abençoando e nos empoderando para que nós venhamos ser pessoas que geram vida. A bênção, ela não para em mim, mas ela corre através de mim. Quanto mais eu recebo, mais eu entrego. Quanto mais eu recebo vida, mais eu gero vida nas pessoas ao meu redor e no ambiente que eu vivo. Quando Deus fala que Ele nos abençoou ao ponto de multiplicar-vos e encher a terra, Ele está nos abençoando uma unção multiplicadora, onde eu sou capaz de multiplicar todo o dom perfeito que Deus me dá e que Deus te dá. Deus, Ele não quer que você fique travado em você mesmo. Nós precisamos viver o amor, e o amor, Ele fala sobre dar, sobre entregar. Quando Deus fala que sujeitai e dominai a terra, Ele fala para nós cumprirmos plenamente o seu propósito. Propósito de Deus. Quem quer viver o propósito de Deus hoje e a partir de hoje e por todo sempre, meu irmão? Deus, Ele vai mudar a tua vida. Eu queria te convidar a você ficar de pé nesse momento, porque é incrível como Deus sempre, fala assim comigo, sempre. Tudo que Deus vai fazer, e Ele quer que aconteça, Ele declara com a sua boca. E haja luz, e houve luz. E que o homem seja criado, e o homem foi criado do pó da terra. E o que eu fico impressionado é que muitas famílias, muitos pais, muitas mães, elas têm a tendência de declarar palavras que não são bênção para os seus filhos. Chama o menino de tudo, o menino erra, o menino se treme todinho porque ele não pode mais errar. O menino coloca uma coisa fora do lugar, ele já levou todos os carões possíveis e imagináveis. E ele não pode, ele começa a se limitar quem ele pode ser. E aqui eu não estou falando preservar uma desorganização, mas eu estou falando sobre preservar uma identidade em Cristo. Eu falo sobre sermos esses filhos que declaram a vida, que declaram o amor, querido. Hoje a minha oração aqui é para que sejamos pessoas que declaram a paz, porque nós queremos que a paz aconteça em nossos lares. Hoje a minha oração aqui é para que você com os teus filhos, ou você com os teus pais, comece a viver um hábito de declarar bênçãos de Deus. Declarar como você pode, meu irmão, como você é lindo, como você é esperto, como você é inteligente. Declara, meu irmão. Declara a vida de Deus sobre a vida da tua família. Declara as palavras de bênção. Gera o espiritual. Gera, porque no mundo espiritual as coisas já estão acontecendo. E você pode trazer essas coisas do mundo espiritual para a realidade no mundo físico. Começa a declarar. Começa a falar. Sabe? Deus, Ele
nesse primeiro filho dele, Adão, ele encontrou um certo momento Adão meio que perdido ali, afastado dos seus caminhos. E logo no começo, quando a gente conversou, Adão ele ficou com vergonha do pecado. Como nós ficamos com vergonha quando pecamos? Como parece que fica forte aquela vontade de nem aparecer diante de Deus, porque pecamos. E aí Adão se escondeu e Eva se escondeu atrás de uns arbustos. E Deus ele chamou Adão. E fala a palavra de Deus que o Senhor, ele deu umas vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ou seja, simbolicamente, para cobrir o seu pecado. Entenda, simbolicamente. Hoje em dia, eu e vocês, todos nós aqui, porque fala a palavra de Deus que não existe um justo sequer. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Não existe ninguém aqui que possa se salvar por sua própria força ou por sua própria sabedoria, que possa chegar e dizer assim: eu vou para o céu porque eu me garanto, porque eu sou inteligente, porque eu sou o cara. Não, ninguém aqui pode isso. Só que Deus ele preparou um tipo de veste diferente. Ele não trouxe uma roupinha que ia cobrir, uma blusinha, uma camisa, não. Deus ele preparou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no meu lugar e no teu lugar, para que a paternidade dele fosse garantida, porque por causa do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, hoje eu e você temos livre acesso a Deus e podemos ter esse Pai, porque fala a palavra de Deus que todos nós, quando nascemos, somos criaturas, fomos criados, mas somente aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador se tornam filhos de Deus. E hoje o meu convite aqui é para que, e essa é uma oração que eu faço todos os dias da minha vida, gente. Todos os dias eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Todos os dias. Não acreditando que eu não fiz ontem, mas confirmando aquilo que eu fiz há 15 anos atrás. E hoje eu quero te convidar para que você tome uma decisão na sua vida de assumir esse Deus como Pai, de receber esse relacionamento, o ensino e então a bênção de Deus na sua vida. Porque enquanto estamos distantes de Deus, nós recebemos muitos livramentos, mas quando estamos perto de Deus, a bênção ela é real. Ela é verdadeira.